está aqui agora com a gente. Nos faz ouvir a tua voz e fala conosco. É o que pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria saber, vou fazer uma pergunta. Eu queria saber se você já teve uma resposta de Deus clara. Você já ouviu a voz de Deus claramente em algum momento? Já ouviu? Porque às vezes a gente tem uma noção de que ter uma resposta de Deus é mais ou menos assim, fala assim: Senhor, 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 Senhor meu, tem alguém aí mais bonito do que eu? E Deus responde assim: sim, tem, Branca de Neve. E não é bem assim. Quando a gente vai para a Bíblia, não é bem assim que a gente vê Deus falando. Até porque muitas vezes, às vezes você vê na Bíblia uma pergunta e a resposta é bem diferente. Por isso eu queria analisar com vocês hoje sobre isso. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos. A gente vai ler bastante textos de Atos. Eu queria analisar com vocês formas como Deus responde a gente. Ou melhor, formas como Deus fala com a gente. Por isso, eu comecei a buscar na Bíblia um contexto só em que eu pudesse ver várias formas de Deus falando, várias formas de que Deus falava diferente. E em Atos, a gente encontra praticamente todas as formas. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 8, verso 26. Atos 8, 26 em diante. E a gente vai ler assim: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este acha deserto. Ele se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. A gente para aqui. Aqui a gente pode ver o Deus falando. No verso 26 a gente vê: o anjo do Senhor falou. Mas lá no verso 29 a gente lê assim: então disse o Espírito a Filipe. E a gente vê aí Deus falando. Só que, como fala assim, o Espírito falou a Filipe, a gente pode interpretar como que se ele falou de voz audível, clara, ou de uma forma mais intuitiva. O Espírito falou ao pensamento. E são duas formas, e essas são duas formas de Deus falar. Mas eu queria ser mais preciso, já que o Espírito disse, pode ter duas nuances, eu quero analisar um outro texto que está em Atos 9, só virar a página, ou não, né, depende da sua Bíblia. Então, é Atos 9, os versos 4 e 5, que na minha Bíblia diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse texto, a gente vê claramente Deus falando de forma audível. Saulo, ou Paulo, que ainda não era Paulo, estava perseguindo os judeus, e no caminho para Damasco, aparece uma luz, e vem uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Deus audivelmente. Não foi algo no pensamento, foi uma voz clara que ele pôde ouvir. Mas a gente também tem a questão da voz no pensamento, quando Deus fala no nosso pensamento de uma forma mais intuitiva. E aí eu procurei e falei assim: será que tem isso em Atos? Uma forma mais intuitiva? Então vamos lá para Atos, volta um pouquinho, Atos 5, verso 3. Atos 5, 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Para quem estudou a lição da escola sabatina da semana passada, e está um pouco mais familiarizado com essa história de Ananias e Safira. O que tinha acontecido? Ananias e Safira queriam doar um dinheiro para a igreja. E aí eles venderam um terreno e deram parte do dinheiro do terreno para a igreja e disseram que estavam dando tudo. E Pedro percebeu isso. Só que no texto, se você quiser ler antes ou ler depois, você não vê ninguém falando com Pedro que Ananias e Safira tinham feito isso. Só os dois sabiam, eles só tinham conversado entre eles. Só o casal sabia. Então como que Pedro sabia? Sendo que não tem a voz de Deus falando claramente para ele. A gente entende que o Espírito Santo mostrou para Pedro o que eles tinham feito de errado. E eu quero me ater nessas duas formas que Deus fala. A forma clara e audível, que a gente vê na Bíblia inteira, casos e casos e casos de Deus falando com Abraão, com Moisés, com Elias, falando claramente com a sua voz, ou de forma mais intuitiva, quando ele fala no coração ou fala na mente. Só que o problema dessas duas formas de Deus falar é que a gente pode interpretar ou colocar significado onde não tem. Pensa, quando Deus falou com Abraão, falou assim, você vai ser pai de uma grande nação. Ou seja, você que está velho, tem quase 100 anos, você vai ser pai. Deus falou isso claramente para Abraão, mas Abraão entendeu que sou eu que vou ser pai, e a minha esposa não vai ser mãe de uma grande nação, até porque ela é estéril. E Sara também entendeu isso. Então, ou seja, Abraão colocou significado em algo que Deus tinha dito e que Deus não tinha dito. Deus não disse que é só Abraão precisava arranjar uma outra mulher para ter uma descendência. Não, era com Sara, porque afinal os dois eram um casal, os dois eram a família. E pensa, se Abraão colocou o significado na voz clara de Deus, imagina hoje, ou até naquela época, a gente colocar significado quando Deus fala ao nosso pensamento. E como que eu posso ter certeza que é a voz de Deus e não meu pensamento? Porque às vezes eu estou lendo a Bíblia, estou orando e me vem algo na cabeça e eu falo assim, isso é de Deus ou não, ou isso é meu. Como que eu posso saber disso? Continuando, não são só essas duas formas que Deus fala. Eu quero agora que vocês vão mais para frente em Atos 11. Verso 28. Atos 11, 28. E apressando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Essa é outra forma de Deus falar. Às vezes Deus fala de forma clara, voz audível, às vezes de forma inaudível, e às vezes Deus usa alguém para falar, o profeta. E aí às vezes a gente pensa assim, que o profeta é só coisa da Bíblia. Não, o profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. Qualquer pessoa que está sendo usada para falar em nome de Deus para alguém ou para um grupo de pessoas, essa pessoa é um profeta. E essa é a terceira forma que Deus usa para falar. Às vezes Deus precisa transmitir uma mensagem para alguém e Deus usa uma outra pessoa. E aí você pode pensar assim, não, tudo bem. Então quer dizer que eu tenho lá os textos de Ellen White, ela é a profetisa e está tudo certo, só eu ler os livros dela que eu tenho a profetisa falando. Mas Deus pode usar hoje uma pessoa, um amigo nosso. Deus pode usar um pastor pregando, qualquer pregador pregando, e ele pode usar essa pessoa para falar com você. E essa pessoa vai falar com você. Só que, assim como a gente tem que cuidar com a voz inaudível, para não colocar significado quando Deus não está falando aquilo, nesse caso a gente também tem que cuidar. Porque como que eu posso saber se a pessoa está falando para mim? Ou melhor, como eu posso saber se o que essa pessoa está falando vem de Deus? Se ao mesmo tempo eu tenho que ter uma comunhão com Deus para criar uma intimidade com Deus, para entender melhor a voz dele, quando um profeta
fala, para mim, eu tenho que entender que agora é intimidade dele com Deus. O que eu tenho que colocar em juízo é, será que essa pessoa que está falando tem uma ligação com Deus o suficiente e o que ela está falando vem de Deus? E a gente continua. Tem mais uma forma que Deus fala. Vamos lá para Atos 26. Vai um pouquinho mais para frente. Atos 26. E a gente começa a ler o verso 21. Atos 26, 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam. Isso é Paulo falando, né? E estando eu no templo e tentaram matar-me. 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até os dias de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Isso é Paulo está pregando para um rei, e aí ele fala isso para o rei, que tudo que ele está falando vem de Moisés e dos profetas. Ou seja, o que é Moisés e os profetas? No tempo de Paulo, a gente não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Por isso, a Bíblia que eles tinham eram os textos de Moisés e os textos dos profetas. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer isso para o rei? O que eu estou falando vem da Bíblia. Porque é Deus que está falando, que Deus falou comigo através da Bíblia. Deus me transmitiu as verdades sobre Jesus através da Bíblia. Ou seja, a quarta forma que Deus fala é através da Bíblia. E por mais que às vezes você pense assim, isso é fácil, essa é muito simples. Só que será que é simples? Porque muitas vezes eu leio a Bíblia, eu pego um texto bíblico, eu trato a Bíblia como uma caixinha de promessas, uma caixinha de mensagens, em que eu busco um texto e falo assim, esse texto é para mim. E uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante, que é, a Bíblia, ela não vem falar coisas para mim, ela vem falar coisas sobre mim. E existe uma grande diferença nisso, porque às vezes a gente tem a nossa tradição, a gente tem a nossa cultura, e a gente traz tudo isso e coloca sobre o texto bíblico. E não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Muitas vezes o texto bíblico está querendo dizer outra coisa. O que Deus está querendo dizer através da Bíblia é outra coisa, e a gente coloca significado aonde não tem o significado que a gente coloca. E a última forma de Deus falar, não está em Atos, mas está um pouquinho depois de Atos, que é Romanos. Então, só continua virando que depois de Atos vem Romanos, capítulo 1. Um pouquinho depois, 3, 4 páginas depois que você estava, vira e já chega em Romanos. Romanos 1, verso 20. E Paulo diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, essa é a quinta forma que Deus fala, através das coisas criadas, através da natureza. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho muita natureza aqui, como que eu posso ouvir Deus falando através da natureza? E eu até aceitaria essa desculpa se fosse uma outra cidade. Mas aqui a gente tem muito parque aqui em Curitiba, a gente tem muito bosque. Se a gente pegar um carro daqui a 1 hora, a gente consegue estar num lugar mais afastado, numa represa, numa colônia, coisa assim, que tem mais natureza. Ou seja, para a gente isso não é desculpa. A gente pode sim buscar a natureza para ouvir a voz de Deus. E aí vem a pergunta, qual
qual dessas é a mais importante? Qual dessas é a forma que Deus vai falar comigo? E eu tenho as minhas questões. Quando eu tenho os meus problemas, e que se eu jogar os meus problemas para Deus, qual dessas formas Deus vai usar para falar comigo? E eu acho que essa não é a pergunta que a gente deve fazer. Por isso, a gente vai no texto mais uma vez, só que agora a gente vai para o Velho Testamento e vamos abrir em Jó. Jó, capítulo 31. Sabe que você abre a Bíblia bem no meio, vai dar em Salmos. Aí você volta um pouquinho, vai um pouquinho para trás, você chega em Jó. Então, Jó, capítulo 31, os versos 35 e 36. Aí Jó está falando assim, é Jó que está falando aqui no texto, assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o seu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa. O que Jó está fazendo aqui? Vocês sabem como é a história de Jó, né? Jó era um homem muito íntegro, muito temente a Deus, e Satanás joga para ele um monte de problema, um problema atrás do outro, e Jó fica mal, Jó fica muito mal. E ele não entende como ele, fazendo as coisas corretamente, fica nessa situação tão horrível. E aí nesse momento, ele não aguenta mais, então ele fala assim: Senhor, me responde, o que eu fiz de errado? Tipo, diz qual é a minha acusação, o que eu estou fazendo de errado. E às vezes a gente está na mesma situação, a gente tem um problema, talvez a gente não está na situação que nem Jó, mas a gente tem um problema e a gente fala assim: Senhor, o que eu fiz de errado? Ou Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Me responde, Senhor, eu quero uma resposta sobre o que está acontecendo comigo, eu quero uma resposta porque eu tenho problemas, e eu quero uma resposta sua, fala. E muitas vezes, e eu já vi pessoas falando isso, Deus fica em silêncio. E eu vou dizer que isso não é verdade. Deus nunca fica em silêncio. E no caso de Jó, Deus não ficou em silêncio. E a gente vê a resposta de Deus no capítulo 38. Vai um pouquinho mais para frente. No capítulo 38. E a gente vai ler os versos de 1 a 9. Deus falando assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? E o capítulo continua, tanto 38 quanto 39, Deus falando para Jó: onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei animais gigantescos? Onde você estava? Quem é você? E eu acho que esse é um dos pontos que eu queria mais apontar aqui. Deus não respondeu Jó. Jó queria saber, o que eu fiz de errado? E Deus não falou o que ele tinha feito de errado ou não. Deus falou assim: quem é você? Olha só quem eu sou. E quem é você? E quando Deus fala com a gente, principalmente, quer dizer, independente se for pela Bíblia, se for pela natureza, de forma audível, ou só no nosso pensamento, ou através de outra pessoa, Deus dificilmente vai nos responder a nossa pergunta, mas Ele vai dizer aquilo que a gente precisa ouvir. Você pode ver que quase todos os momentos da Bíblia em que Deus falou, Deus não respondeu. Deus só responde uma pergunta direta quando Ele está num diálogo, em que a pessoa fala, Deus fala, a pessoa fala, Deus fala. E em momentos assim, às vezes, Deus responde uma pergunta direta. Quando não é
Quando não é nesses momentos, Deus diz o que Ele quer dizer. Então, quando a gente pega esse conceito de tipo, eu estou com um problema, eu estou clamando, e Deus ficou em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus está falando. Talvez seja você, ou eu, que não está ouvindo. Porque Deus tem, sim, como a gente viu aqui, 5 formas de falar. Deus pode nos falar através da natureza. Deus pode nos falar através de outra pessoa. Deus pode nos falar através da sua própria voz, audivelmente. Ou no pensamento, uma vozinha no coração. Ou Deus pode falar através da Bíblia. Mas a gente está escutando? Porque muitas vezes, e eu faço muito isso também, às vezes a gente acorda, aqueles que fazem o culto logo quando acordam, faz o cultinho, leem a Bíblia, e oram, Senhor, cuida de mim, que resolve meus problemas, amém, e tchau. Ou então, no final do dia, quando eu chego e eu me ajoelho antes de dormir, eu oro para Deus, Senhor, meu dia foi assim, assim, assado, cuida de mim, resolve meus problemas, e tchau. E a gente não dá tempo de Deus falar. Como você quer que Deus fale, se você não está querendo ouvir? Mas eu quero ouvir. Você quer ouvir, ou você quer viver a sua vida e quer que Deus responda aos seus problemas, responda às suas questões assim, rapidamente, do jeito que você quer? Deus não age assim, Ele é Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Então, às vezes a gente fica querendo que Deus faça as coisas, que Deus fale do nosso jeito, e Deus quer falar do jeito dEle. Então, uma sugestão que eu vou dar é a seguinte: se você faz um culto de 5 minutos, ou um culto de 1 hora, você passa 5 minutos com Deus, ou passa 1 hora com Deus, falando, lendo a Bíblia e tudo mais, divida esse tempo em metade. Se é 5 minutos, 2 minutos e meio, você lê um textinho da Bíblia, faz a sua oração, e o resto você fica em silêncio, principalmente em silêncio mental. Ou se é 1 hora, gaste meia hora lendo a Bíblia, orando, e depois meia hora em silêncio. Espere Deus falar com você. Porque a gente não quer mais ter tempo de ficar em silêncio. Quando a gente está em momentos, por exemplo, na fila de um banco, em que não tem nada para fazer, em vez de entrar em comunhão com Deus, não, eu pego o celular, vou ver o WhatsApp, vou conversar com alguém no WhatsApp ou no Instagram, ou vou jogar o Candy Crush, e eu não presto atenção se Deus está querendo falar comigo, ou quando estou dirigindo, ou quando estou em casa, ou quando estou no banho. Assim, mas Deus vai falar comigo no banho? Por que não? A nossa vida espiritual não é parte, como já foi falado antes aqui na semana, a vida espiritual não é parte da vida. A vida espiritual é a nossa vida. Então deixa Deus falar em qualquer momento. Se você tem questões que Ele quer que Ele responda, deixa Ele falar o que Ele tem a dizer, não que você quer ouvir dEle. Isso eu acho que tem que ser a nossa vida, tipo uma vida de ouvir mais a Deus do que falar mais. E agora eu vou cantar uma música para finalizar. Podem ir lá, música. E eu queria que vocês pensassem na letra dessa música. Quando a Liz me passou o tema, e eu comecei a pensar sobre esse tema, eu comecei a pensar numa música para cantar no final. E aí, eu fiz uma, que é essa que eu vou cantar. Só que depois que eu cantar, eu queria que você, no momento que eu estiver cantando, você pensasse bem na letra dessa música, e que depois você fizesse uma oração pessoal com Deus, só você, eu não vou orar, e você orasse, só você e Deus, e depois que você colocasse as suas questões para Deus, você ficasse um pouquinho em silêncio, ouvindo Deus. Fica só um pouquinho, e eu vou pedir para aqueles que forem terminando de orar, conversem no corredor, ou conversem lá no sala jovem, para que não atrapalhe aqueles que vão estar em silêncio aqui, sabe? Esse é o momento de você ouvir. Então, ouça. Você pode falar assim: Senhor, eu tenho meus problemas, é isso. Não tem problema você dizer os seus problemas. Deus gosta até de ouvir
o que você tem a dizer, mas ouça também. Ouça agora o que ele tem a dizer.